Laboratório de Patologia Veterinária da UNB, onde vão ser feitos alguns exames para determinar a causa da morte. O Maicon Leão acompanhou esse caso e está com a gente agora. Ciclistas e o próprio responsável pela Estação Ecológica de Águas Emendadas estão suspeitando que seja caça ilegal, Maicon. Que informações você tem? Oi, Malta. Boa tarde novamente para você, para quem está chegando agora no SBT Brasília. Exatamente, eles desconfiam dessa tese porque teria um buraco próximo ao pescoço dessa onça. Só que tem um detalhe, ela já estava em estado avançado de decomposição, o que tem dificultado um pouquinho esse trabalho da perícia para descobrir, fazer essa autópsia, o que pode ter provocado a morte dessa onça. A gente fala, como você bem disse, ao vivo, direto do Laboratório de Patologia Veterinária da UNB. Aqui ao meu lado está o professor Márcio Botelho, que é justamente quem está coordenando esse processo, né, dessa autópsia, que vai poder apontar o que provocou a morte dela, mas pelo que o senhor estava me dizendo, aquele buraquinho que gerou essa dúvida nas pessoas, provavelmente não foi de uma bala? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer poder colaborar com vocês, né, para esclarecer quanto à morte desse animal, a causa da morte desse animal. Esse animal nos foi encaminhado pelo IBRAM, que trouxe. Era um animal de vida livre, que ele era conhecidamente monitorado naquela área. E essa solicitação, então, ao chegar ao cadáver, nós fizemos o exame externo desse animal e a sua necrópsia. Existiam algumas pequenas perfurações na pele e uma grande perfuração na região aqui do pescoço e na região atrás, próximo à cauda. E a maior parte dessas alterações, essas lesões que foram confundidas, na verdade, eram devidos à alimentação de urubus já da carcaça. A carcaça estava em estágio bastante avançado mesmo de decomposição, dificultando então um pouco o exame em si, mas foi possível notar que nós, inclusive, colocamos o corpo do animal, levamos para fazer um raio-x, e no raio-x também não foi comprovada outras lesões que pudessem ser atribuídas a tiros, né? Então, isso fez com que nós seguíssemos com os passos do exame do animal, terminamos a necrópsia, não foi encontrada nenhuma causa evidente durante esse exame da morte desse animal. Então foi colhido tecidos do mesmo e agora nós estamos aguardando a análise desses tecidos para concluir o laudo. Esse laudo deve sair daqui por volta de 20 até 30 dias no máximo. As amostras, né, colhidas, elas são processadas aqui no nosso laboratório, elas são depois de processadas, elas passam por um processo onde elas são incluídas em parafina e formam esses bloquinhos que contêm os vários órgãos e tecidos desses animais. E depois esses tecidos se transformam nessas lâminas histológicas que são avaliadas ao microscópio, onde nós podemos ver outros detalhes que não podem ser vistos durante a necrópsia. E aí é justamente lá que vocês vão conseguir avaliar, enxergar a situação que estava cada tecido para poder apontar o que provocou, se foi uma morte natural ou se ela foi morta. Exatamente, esse é mais um teste, né, que o exame microscópio é mais um teste que se adiciona ao exame completo do animal, que permite então chegar num possível diagnóstico. Mas posso adiantar que, nesse caso, o exame preliminar já não demonstrou nenhuma possível causa de morte violenta para esse animal. Olha, muito obrigado pelos esclarecimentos, professor. O Instituto de Ecologia de Brasília, Malta, diz que aguarda justamente a resposta do laudo dessa perícia para saber o que aconteceu, para só depois se pronunciar sobre o caso. Bom, enquanto vocês estavam falando, a gente viu aqui na tela, eu e os telespectadores, alguns vídeos de outras onças sussuaranas ou onças pardas em vida, claro, para que você em casa tenha ideia de qual foi essa espécie que pode ter sido vítima de um crime ambiental. E queria só que você concluísse daí, Maicon, perguntando ao professor qual é a importância da onça parda para a nossa fauna e para a nossa região. Professor, o Malta estava mostrando para o pessoal de casa, a gente tem algumas imagens de umas onças sussuaranas em vida. A gente está falando primeiro da reserva mais importante ambiental do Distrito Federal e que importância tem uma onça como essa para o nosso ecossistema, para a nossa fauna. As onças são considerados predadores do topo da cadeia, né? Então, justamente esses animais mantêm o equilíbrio do ambiente ao se alimentar de animais herbívoros, né, que possam vir, inclusive, a danificar o ambiente, isso considerando condições naturais, né?
Acontece quando o ambiente é perturbado, seres humanos adentram o ambiente, começam a criar gado e etc. Eventualmente esses animais podem vir a se alimentar de animais domésticos, né? E até mesmo de animais de criação naquela região. Eles são bons indicadores ainda de uma certa saúde do meio ambiente. Isso é muito importante, preservá-los e mantê-los aí nessa condição, nesse ambiente que anteriormente era somente deles. Ou seja, se for comprovado que essa onça foi morta, é um baita prejuízo para o nosso ecossistema, né? Exatamente. O nosso laboratório, ele trabalha muito com perícia, né, em animais, colaborando aqui com outros órgãos, especialmente a Polícia Ambiental, a Polícia Civil do Distrito Federal, o próprio IBRAM, né, tem sempre nos solicitado. Nós sempre procuramos colaborar no intuito de evitar ou coibir esses crimes, identificando as possíveis causas de morte, assim, quando possível, os seus autores. Malta, como o professor bem disse, se for comprovado que essa onça ela foi assassinada, ela foi morta, trata-se de um crime ambiental. E aí está todo mundo aguardando justamente o laudo dessa perícia, dessa autópsia, para depois tomar as providências seguintes. Porque se comprovou que essa onça foi morta, aí tem que ser aberto um inquérito para apurar quem seria o responsável justamente por esse crime, né? É complicado chegar a uma apuração porque, além do estado avançado de decomposição e a dificuldade que isso já causa, a partir do momento que o laboratório ateste com alto grau de confiabilidade que ela foi morta, por exemplo, por uma bala, por um tiro, aí você vai ter que descobrir quem é que deu o tiro. E aí, em que circunstâncias o tiro foi disparado? Porque a pessoa dona dessa espingarda ou dessa arma de fogo que deu o disparo pode alegar, por exemplo, eu estava ali no parque, me deparei com essa onça e para me defender, porque a onça veio na minha direção, eu atirei. Ou então vai descobrir a polícia que é realmente um caçador. Ou seja, estamos diante de uma investigação que vai ser meio complicada, mas que bom que a gente está trazendo esse assunto aqui no jornal para chamar a atenção das pessoas. Porque se for um caçador e você em casa tiver alguma informação que leve a polícia a essa pessoa que disparou contra uma espécie tão importante da nossa fauna, que, como disse o professor há pouco, representa saúde da vegetação nesse local, porque ela é topo de cadeia alimentar, você liga para a polícia, disca 197, você não precisa se identificar. Só reforçando aqui, Maicon, quanto tempo o laboratório leva para poder dizer para a gente com certo grau de certeza se morreu de tiro ou se morreu por causa natural? Professor, o senhor estava mostrando para a gente justamente todas as etapas que esse processo tem que ser feito para só depois concluir. Isso deve demorar mais ou menos quanto tempo? Os nossos laudos aqui periciais, eles são concluídos no máximo até 30 dias, variando entre 20 a 30 dias. Justamente por conta do tempo necessário para uma análise mais aprofundada. Ou seja, mais ou menos daqui a 30 dias, Malta, a gente consegue saber o que provavelmente aconteceu com essa onça. Última pergunta que eu te faço. Se existir cada vez um número menor de onças nas nossas áreas de preservação ambiental, que tipo de desequilíbrio que a gente pode assistir nessas regiões? Professor, o senhor estava falando da importância da onça, que ela é o topo de cadeia. Se acontece de, por exemplo, a gente perdendo cada vez mais essas onças, que prejuízo a gente vai ter para esse ecossistema? Um dos claros prejuízos tem ocorrido diariamente no noticiário, nós podemos ver, especialmente com a superpopulação, por exemplo, de capivaras. É um ambiente que era um ambiente natural, que foi transformado pelo homem no Lago Paranoá, e as suas margens não têm hoje uma área clara e definida de preservação. Então as capivaras começaram a proliferar em razão de não terem justamente esse predador do topo da cadeia alimentar. E isso leva a um desequilíbrio nesse meio ambiente, inclusive riscos para o homem, como tem acontecido, de algumas capivaras atacando o pessoal que está nadando no lago, e até mesmo risco de transmissão de algumas doenças. Então, é muito importante manter esse animal para a saúde do ambiente, justamente porque ele controla algumas espécies que têm uma tendência a crescer muito e que possam vir a causar desequilíbrio no ambiente e até mesmo afetar as pessoas. Lembrando que, além disso, nós estamos ocupando desenfreadamente áreas naturais, especialmente no Distrito Federal, a expansão muito desenfreada, especialmente urbana, levando então à destruição de áreas onde esses animais antigamente eles poderiam viver e também se alimentar dos próprios animais naquela local.
Você bem disse, professor, a gente está invadindo cada vez mais o espaço dos animais, invadindo cada vez mais a natureza. A gente vê tantos projetos para tentar manter esses animais vivos, a gente fala de onças que entram em extinção, que é difícil manter esses animais e é um baita prejuízo para a gente futuramente, caso Deus o livre essa espécie, por exemplo, entre em extinção, né, Malta? Eu fiquei pensando aqui, enquanto o professor Márcio Botelho dizia, se ele disse pra gente agora há pouco que a onça é o topo da cadeia alimentar, significa que não existe predador para a onça, ela é o predador, quer dizer, não existe outro animal que a ataque. Ou seja, ou ela foi realmente morta por um disparo de arma de fogo, ou que poderia estar doente e aí simplesmente morreu? Malta, a gente até estava conversando antes sobre essa questão da idade, se poderia conseguir apontar, se, por exemplo, ela morreu por conta da idade, está mais velha, mas a gente não consegue isso ainda. Mas é igual a gente estava falando, se ela é o topo da cadeia, ela não tem um predador, que teoricamente ela deveria morrer apenas de velhice. É um animal desse porte, na nossa região, dificilmente vai ter um predador maior que ele, a não ser o próprio homem. Então, talvez se houvesse onça pintada aqui, que é muito improvável, porque ela precisa de uma área muito grande para poder sobreviver e também chama muita atenção, né? A população, obviamente, ia notar a presença de uma onça pintada e ia causar muito consternação e obviamente alguém poderia até caçar essa onça. Então, na verdade, a onça parda ela é capaz de viver em ambientes mais próximos aos seres humanos, se adaptando a essa condição e acaba roubando galinha, atacando outros animais menores ali, que é a forma dela sobreviver, já que ela não tem mais suas presas que ela teria no ambiente natural. E aí a gente estava falando, a gente tem aqui, Malta, todos os órgãos praticamente da onça, alguns fragmentos, para conseguir fazer esse levantamento. Então, se ela estava doente, por exemplo, a gente vai conseguir saber nessa autópsia. É exatamente isso que por isso que nós colhemos os tecidos, porque tem alterações que só podem ser vistas no microscópio. Quando nós fazemos a autópsia, a olho nu, não é possível identificar uma alteração que no tecido processado e analisado ao microscópio, ele pode revelar a causa da morte. E aqui tem todos os órgãos, tecidos de várias partes do corpo, justamente para que nada passe sem ser checado. Exatamente. Nós fazemos uma amostragem de todos os tecidos do animal e quando tem alguma lesão específica também daquela área. Mas quando não tem, nós colhemos de forma geral e padronizada órgãos que representem praticamente todo o corpo desse animal. Como a gente disse, Malta, vai depender justamente do laudo desses órgãos, porque do lado de fora, externamente, ela não apresentava nenhum sinal de violência. Então tem que aguardar mesmo para que todos esses tecidos sejam avaliados, para que só no final, com esse laudo, dá para saber se ela morreu de causas naturais, como você disse, ela estava doente, ou se infelizmente ela foi morta. Com um tiro só, né, na altura aqui perto do pescoço, pode ter sido a causa da morte. Só aproveitando que você está aí com um professor especialista, será que a gente pode levantar aqui uma possibilidade? Ele mesmo trouxe o problema da quantidade de capivara ali em volta do lago, perdeu o controle mesmo, gente, a capivara é demais da conta. Tem gente que até brinca, tem que pegar essas capivaras, soltar numa área aí onde tem onça para ver se o negócio dá uma equilibrada. O que pode fazer, Maicon? Pergunta para ele. Pessoal, a gente está aproveitando que a gente está aqui falando, o senhor entrou até mesmo na questão das capivaras, como lá no lago a gente encontra várias tranquilamente sem preocupação. O que pode fazer, já que a gente está falando de uma superpopulação? Nesse caso, o que dá para fazer? O que seria o correto, na verdade? Uma questão complicada, porque esse animal ele está vivendo numa área que não é mais natural. E isso acaba causando eventualmente esses confrontos ou essa, às vezes, proximidade excessiva que pode levar ao ataque e até mesmo o problema de doenças. Uma delas são doenças transmitidas por carrapatos, que notavelmente as capivaras contêm muitos carrapatos. E a única forma, nesse caso, é fazer um controle populacional das capivaras, porque ela é um roedor que se multiplica rápido em condições favoráveis. Então, assim como um rato, né, que a gente vê que é combatido pela população como sendo uma praga, a capivara ela pode vir a se tornar uma praga também. Então, o correto é fazer um controle populacional da mesma. Tem várias formas de fazê-lo, algumas delas até têm iniciativas de pesquisa tentando usar uma vacina para esterilizar as fêmeas, de forma com que elas não reproduzam mais. Isso seria uma forma mais adequada, né, sem causar maiores constrangimentos à população, medo de eliminar ou sacrificar os animais, de controlar aquela população, não permitindo que ela se reproduza mais.
Malta, quando o professor fala aqui de controle de população, pelo amor de Deus, não vai você achar que você pode ir lá matar a capivara, ó, tem capivara demais, tem que se livrar de jeito nenhum, não pode. Deixa isso para especialistas, é uma das possibilidades, mas quem tem que fazer isso são órgãos especializados. Mas agora a gente tá falando, Malta, controlar mesmo. Claro, você tá doido, eu mesmo não vou chegar perto da